Então, como equilibrar o rosto naturalmente aí? Aquela parada que a gente trocou uma ideia um pouquinho, né, na semana passada. Você sempre tem que tentar equilibrar um pouco o teu rosto, cara. Então, no modo geral, você sempre tem que tentar entender qual que é o formato dele. Se ele tiver alguma, vamos dizer assim, alguma coisa que é muito protuberante, você tem que tentar dar uma equilibrada, obviamente, usando essas estratégias de cabelo e de barba. Mas aí, no caso aqui do rosto, tem algumas especificidades que a gente vai trocar uma ideia aqui durante nosso papo. Então, para começar, cara, tem muitos estudos de quais são os tipos de rosto masculino. Tem um principal que fala ali os tipos de rosto, né, que são mais gerais. Tem muita gente que fala, mas você não falou tal, não falou aquele outro, não falou aquele outro. Mas se você for reparar, quase sempre os outros que eu não vou falar aqui, ele tá num meio termo entre um e outro. Então, eu não preciso ficar falando aqui todos. Eu vou falar os 5 gerais, que quase sempre estão enquadrados. Se você não tiver enquadrado certinho em um desses 5, porque obviamente cada pessoa tem um tipo de rosto diferente, porque todo ser humano é muito único, você pode estar no meio de um desses 5, que vão ser os outros que a galera acaba falando, fechado? Então vamos falar primeiro aqui, vamos falar os 5 primeiros aqui rapidinho, e eu vou falando sobre cada um deles no detalhe para vocês. Então a gente tem primeiro o rosto quadrado, que, pelo como o próprio nome diz, ele é um rosto que tem as linhas mais retas, mais angulares, e o tamanho dele, ele obviamente não é exatamente igual, mas as partes, o tamanho da lateral é bem parecido com o tamanho aqui de cima e de baixo. Isso acaba fazendo parecer que seu rosto é um pouco achatado, porque ele fica bem certinho. O segundo tipo de rosto, seguindo a mesma linha do quadrado, é o retangular, cara. O retangular ele tem as mesmas características de ser linhas bem quadradas, bem angulares, só que ao invés de ele ser bem parecido essa região lateral com a região de cima e de baixo, ele é um pouco mais alongado, né? Como o próprio nome diz, ele é retangular. É... Depois temos o rosto redondo. O rosto redondo, como o Raul diz, ele tem as curvas bem redondas. Isso também, assim como o quadrado, ele faz com que você pareça ter um rosto um pouco mais achatado, porque ele também tem meio que uma circunferência parecida ali, né? Tanto de altura quanto de largura, ele parece um pouco essas curvas bem arredondadas. Depois temos o nosso belo rosto triangular. O rosto triangular ele parece um triângulo invertido, então, então a testa é um pouco maior e ele vem afunilando bastante ali no queixo. Ele normalmente também tem ali as linhas um pouquinho mais retas. E claro, o último rosto é o rosto oval, cara. O rosto oval, ele é meio que o intermediário de todos, que a gente chama até de rosto perfeito. A gente vai trocar uma ideia sobre ele também, mas basicamente ele é um tipo de rosto que ele não tem nenhuma característica que é muito ressaltada. Então ele não é nem muito alongado, nem muito achatado, nem é nem muito quadrado, também não é nem muito arredondado. Então ele fica naquele intermediário de tudo, por isso que a gente chama de rosto perfeito, porque ele não tem nenhum ponto ali que você olha, que você repara que está muito fora do comum. Fechado? Então vamos lá. É legal a gente trocar uma ideia sobre cada um para falar isso. Você tem que olhar, tentar enquadrar o seu tipo de rosto em cada um desses. E a partir disso, você começar a tentar harmonizar ali o teu rosto para tirar um pouco os pontos mais fracos de cada tipo de rosto. Eu vou começar a comentar aqui. Então vamos lá, vamos falar do rosto quadrado, que foi o primeiro que eu falei aqui. O rosto quadrado, como eu disse, ele tem as características angulares, ele, por ser bem parecido a parte lateral com a parte de cima e de baixo, ele parece ser um pouco achatado. Então, cara, quando você olha no espelho e você vê que teu rosto é um pouco achatado, ou parece ser um pouco achatado, você tem que tentar de alguma forma alongar ele. Então você tem que usar estratégias de barba e de cabelo que façam com que seu rosto fique um pouco alongado. Então, você pode usar, quando se fala de cabelo, topetes mais altos, cabelos que tenham uma estrutura um pouco mais alta. E quando se fala de barba, usar uma barba que tenha um foco no queixo, que seja um pouco mais comprido, que não seja tão curto assim. Porque dessa forma você vai conseguir alongar bastante. É, Você quer falar um pouco de estilos de cada barba ou a gente passa mais no geral que senão vai demorar muito? Acho que vai demorar muito se a gente falar, né? Estilos de cada barba, estilos de cada cabelo para cada um, vai ficar muito Eu acho que o importante é passar uma ideia uma visão geral aí geral, né? pra galera, principalmente, entender qual seria um estilo, não exatamente o estilo, mas qual seria mais ou menos a pegada ali da Sim. barba para cada tipo de rosto, qual que é a ideia que eles têm que buscar. Não precisa de, eu acho que passar Não vai ficar especificamente muito longo, né? os modelos de barba e tal, mas eu acho que você passar mais ou menos a ideia que eles têm que seguir, porque aí a Sim, galera, cada um vê aí o que enquadra, o que encaixa no sim. rosto, que eu acho que vai funcionar bem legal aí, e a galera vai ter uma noção boa para eles aplicarem já alguma coisa. Então, pro rosto quadrado, como eu falei, você tem que tentar sempre alongar. Então, qualquer cabelo que tem uma estrutura um pouco mais alta, com topete um pouco mais alto, um pouco jogado pro lado, mas que tenha uma altura,
que não fica ali baixinho, cara, ele é muito bom. E a barba, a mesma coisa, você tem que tentar alongar. No caso do rosto quadrado, eu recomendo que você não use tanto volume na barba, de tanto do maxilar, da mandíbula, quanto no queixo, porque como seu rosto já é quadrado e largo, se você usar uma barba que fique também larga na mandíbula, tem barba alto no queixo, ele vai continuar super largão. Então tenta fazer uma barba com mais foco no queixo, para dar uma leve afunilada, para dar uma harmonizada um pouco melhor. E aí é legal a gente falar sobre essa questão. Tem pontos positivos e negativos obviamente, de cada tipo de rosto. Como eu falei, o rosto quadrado, parece ser um pouco mais achatado. Mas em questão de linhas, cara, os tipos de rosto que tem as linhas um pouco mais angulares, um pouco mais retas, normalmente levam um pouco mais de vantagem do que a galera que tem o rosto com as linhas mais redondas. Porque já saíram diversos estudos aí sobre o que as mulheres mais se atraem, normalmente o que é realmente mais aceito, que tem mais presença, são homens de rosto mais quadrado. Então, tem, por exemplo, o caso do David Beckham, que todo mundo sempre fala, que tem aquele rosto, é o típico caso do rosto quadradão, fechadão e tudo mais. Realmente, esse tipo de galera que tem o tipo de linha mais reta é legal. Então, ele é uma linha exagerada, reta, só que é uma linha quase sempre positiva. Então, você não precisa harmonizar tanto ou tirar essas linhas retas, porque no final esse tipo de exagero de linhas retas é bom, é positivo. E aí o que você tem que fazer realmente é cuidar dessa questão do rosto mais achatado. Agora, se você tem o rosto muito quadrado, com as linhas muito retas, e você não gosta, ou acha que passa um pouco do ponto, aí sim é legal você usar alguns tipos de cabelo de barba que arredonde um pouco mais seu rosto. Aí sim, nesse caso, é legal que você use uma barba, não precisa ser super longa, mas que tenha o mesmo tamanho tanto aqui na mandíbula quanto no queixo, porque ela vai ficar uma barba mais arredondada, né? Menos quadrada, menos cortada. Isso vai dar essa sensação de dar um pouquinho, umas linhas um pouco mais redondas para dar esse contraponto. E o cabelo é a mesma coisa. Você pode, ao invés de fazer um topete super reto, você fazer topetes ou cabelo jogado mais pro lado para dar um movimento, dar uma coisa mais ondulada e também dar uma linha um pouquinho mais redonda para você, e aí vai dar uma harmonizada. Mas como eu falei, isso é só se você olhando no espelho, como tudo vai depender da sua avaliação no espelho. Se você achar que está muito exagerado as suas linhas quadradas, aí isso é uma boa estratégia para você. Fechado? Acho que de rosto quadrado tá Eu acho que mais do interessante é a que bom, galera né? pegar aqui o rosto quadrado. Eu acho que o principal é tentar quebrar essas linhas muito retas, com ângulos muito definidos E ali. alongar um pouco o teu rosto, entendeu? Então a ideia sempre é essa, tentar trazer uma barba e um cabelo que tenha formas mais orgânicas aí, que vamos dizer orgânicas, né? Vamos dizer mais natural, né? Não ser aquela barba toda recortadinha, toda quadradinha, o cabelo também não ser na régua, tudo Sim. certinho. Tem que dar um movimento, tanto pra barba quanto pro cabelo. Talvez pro cabelo, pra passar uma dica, talvez é bom cortes mais na tesoura, que não tenha, por exemplo, quando você faz muito degradê e passa a máquina tanto em cima quanto do lado, geralmente fica tudo certinho. Então talvez tentar Franjas, cabelo jogado pro lado. tentar pegar algumas coisas assim que tem um pouco mais de movimento aí pra quebrar um pouco essas linhas, né? Sim, sim. Então acho que de rosto quadrado é isso. De rosto retangular, cara, não vou me estender muito, porque o rosto retangular, ele é muito igual ao rosto quadrado, só que você não vai ter o problema de ele ser muito achatado. Então aí, esse provavelmente deve ser o rosto, assim, teoricamente mais bonito que tenha, porque ele é um rosto que ele não tem nenhuma desarmonização de estética, assim, de ser muito achatado ou não, e as linhas quadradas, como eu falei, normalmente são positivas. Novamente, vai caber você avaliar se essas tuas linhas elas são muito exageradas e para você não passou do ponto do quadrado, e aí você usa essas estratégias que a gente acabou de falar para dar uma arredondada, para trazer uma leveza nessas linhas, para dar uma quebrada. Então, por exemplo, você tem um rosto retangular e você acha que é muito exagerado, que tá um pouco feio, e você ainda assim usa uma barba tipo espartana, super retinha, quadrada, pega e faz um cabelo, um topete certinho, com um degradê no cabelo, cara, você vai só salientar ainda mais essas linhas quadradas. Então é legal até você usar um pouco de volume nas laterais, porque esse arredondamento, né, se você não fazer um degradê, não raspar tanto aqui, também vai dar uma arredondada. Então, tipos de cortes que não vão um degradê, como a gente falou na parte de cima, que tem um movimento, que você consiga deixar ele mais ondulado, mais natural, sem uma coisa muito, muito reta, com a pomada muito fixa, super certinha, vai te ajudar com isso. Fechado, cara? E aí, nesses casos de um rosto retangular, toma cuidado para você não usar nem cabelos muito altos e nem barbas muito, muito compridas. Porque imagina, se você já tem um rosto que normalmente ele é mais alongado,
Se você usa uma barba que é muito comprida e um topetão, cara, seu rosto vai ficar muito longo. Então, aí também você vai causar um exagero no seu rosto. Então, esse é um erro que você não deve cometer. Se você já tem um rosto retangular que é um pouco mais alongado, não usa barbas que tenham muito comprimento nem cabelos que sejam muito altos. Fechado, cara? Quer falar uma coisa sobre o rosto retangular? Basicamente isso aí mesmo. Sobre o rosto redondo. E aí, cara, já entra essa outra pegada. Como eu falei, as linhas quadradas normalmente elas são mais bonitas. Então, um cara que tem um rosto redondo, a estratégia dele, primeiro, é com a barba e com o cabelo tentar fazer com que você quebre essas linhas redondas e deixe o rosto um pouquinho mais quadrado. Porque já que ele tem um excesso de linhas redondas, você trazer algo quadrado vai dar um contraponto e vai melhorar muito ali o teu estilo. E também, assim como o rosto quadrado, o rosto redondo ele tende a parecer achatado. Então, duas coisas para o rosto redondo. Tentar alongar um pouquinho ele, na mesma estratégia do rosto quadrado, de cabelos um pouquinho mais altos e barbas talvez um pouquinho também mais longas, e trazer linhas, fazer cortes que tragam algo mais reto, mais angular, para dar essa quebra no seu rosto que você quer muito redondo. Então, no caso, a barba, qualquer barba que seja muito na régua, quadradona, como uma espartana, por exemplo, alguma coisa que realmente marque a sua mandíbula, que dê uma pegada bem na régua, é legal. E o cabelo a mesma coisa. Aí sim, você pode. Uma boa dica é você usar cabelos com degradê. Com raspados, na verdade, né? Degradê, raspados, porque isso não vai arredondar ainda mais a tua cabeça. Porque, como eu falei agora há pouco, no caso do rosto retangular, se você raspasse, ele ia ficar ainda mais comprido e mais quadrado. Quando você dá um volume aqui, ele dá uma arredondada no seu cabelo. Já que você já tem o rosto redondo, é legal que você não use esse tipo de cabelo, use um cabelo mais raspado nas laterais. E na parte de cima, use topetes mais quadradões. Aí sim pode marcar um pouco mais, um topete, alguma coisa que realmente fique mais certinho ali, com os fios mais demarcados, que não tenham tanto movimento ou tanta ondulação como cabelos jogados pro lado ou algo do tipo, cara. E a barba, como eu falei, barbas bem mais retas. Só isso já vai dar uma boa melhora, você vai ver que vai quebrar muito ali as linhas do teu rosto, principalmente a barba. O cabelo, ele dá uma ideia legal, ele consegue complementar. Mas para mim, o principal ponto de estratégia é a barba, porque a barba tá no seu rosto, tá a partir do meio do seu rosto você já tem barba. O cabelo fica na parte de cima. Então, mesmo você conseguindo fazer alguns estilos no cabelo, a barba com certeza é o principal ponto para você conseguir mudar e dar essas linhas mais quadradas ou essa pegada um pouco mais alongada no teu rosto. Então, redondo, tenta quebrar as linhas com coisas mais quadradas, usa um cabelo mais raspado e alguma coisa mais longa e mais comprida na barba para dar uma leve sensação de alongamento no teu rosto, cara. Cafezinho aqui. Mas é isso aí, galera. Acho que realmente o interessante aí é exatamente vocês terem bastante trabalho com navalha aí, que geralmente fica tudo certinho. Fazer o perfil do cabelo aqui também na navalha para ficar bem quadradinho aqui. Sempre é bom para quem tem o rosto mais redondo, trazer essas linhas bem definidas, diferente de quem tem o rosto mais quadrado, mais retangular, né, para trazer esse movimento. Mas aí a galera pode perguntar, pô, porque geralmente a galera tem cabelo. Tudo bem que tem muitas pessoas calvas, né, mas geralmente a galera tem o cabelo e muita gente acaba não tendo barba. Aí a questão é como que uma pessoa que tem o rosto mais redondo pode conseguir aí harmonizar apenas com o cabelo se o cara não tiver uma barba interessante. Aí fica a dúvida, né? Se o cara poderia usar um cavanhaque, se ele tivesse um pouco de pelo no rosto, ou tentar fazer uma barbicha, só um cavanhaquezinho, sem ser o cavanhaque completo, só o bigode. Aí vai depender muito da quantidade, se ele não tiver nada, ou aonde que ele tem. Normalmente quem não tem barba ou tem a barba falhada, em algum lugar ele tem. Então tem algumas opções legais, né? O cabelo você vai. Aí, óbvio, se você não tem muita barba, foca no cabelo, de fazer um cabelo bem quadrado, Talvez fazer um alongar um pouco degradê com mais, bastante trabalho de navalha, bem acertadinho, com o perfil bem acertado. E o cabelo também eu acho que é bom ficar bem cortadinho, se for cortar na tesoura, bem acertado mesmo, para ele não ficar muito, para não ficar muito redondo, né? Exato. E aí, no caso da barba, depende de quando que você tá. Porque, por exemplo, no caso de um rosto redondo, você fazer um cavanhaque, se ele for aquele cavanhaque tradicional, que também é redondo, você vai favorecer as linhas redondas que você tem, entendeu? Então você tem que realmente tentar quebrar. Agora, se você tem um bigode, por exemplo, e tem só um pelo no queixo, não tem essa junção, ou você quer fazer desse estilo, aí tudo bem. Faz no bigode, quebra ele raspado aqui nas partes do lado, e aqui no queixo deixa um pouquinho maior. Se você tiver barba para isso, deixar ele um pouquinho mais para baixo, cara,
perfeito. Você consegue também dar uma leve alongada e dar uma leve linha quadrada, mas eu só não recomendo realmente cavanhaques muito volumosos e redondos daqueles tradicionais, porque ele vai acabar arredondando ainda mais o teu rosto. Então, se só tiver isso, aí é melhor você raspar as laterais, deixar só o bigode e um pouquinho do queixo para dar uma sensação melhor, cara. Mas se não, aí você realmente raspa tudo e deixa só realmente o cabelo nessa estratégia, fechado? Claro, se você quiser um tratamento, tem o Elixir, tem vários outros produtos de crescimento de barba para você poder, talvez, aí conquistar a sua bela barba. O nosso quarto tipo de rosto é o triangular, né? Triangular é, como eu falei, ele é um triângulo invertido. Então, a desproporção dele tá bem clara, onde a testa fica muito grande e a parte da mandíbula aqui ele começa a funilar demais. Então você não deve, primeiro, aumentar a sua testa, então qualquer tipo de cabelo também que tenha muito volume aqui nas partes laterais, ele vai aumentar ainda mais a sua testa. Então tenta também usar cabelos um pouco mais raspados aqui nessa região e na parte de cima você pode usar um pouco mais de altura, porque imagina, ele está aqui triangular, se você bota uma altura, ele vai fazer uma espécie de triângulo. E aí também vai dar uma leve amenizada ali no tamanho da testa. E aí também, cara, para você. E aí a mesma coisa, na parte do queixo, se você tiver uma coisa muito afunilada, também é legal que você harmonize dando mais volume na parte da mandíbula. E aí é claro que a barba é perfeita para isso. É só você usar barbas que tenham mais comprimento aqui na mandíbula, como a barba lenhador, a própria barba viking, a barba espartana, barbas mais longas no geral, ou aquela barba cheia também por completo, é bem legal, porque se você prensa essa parte da mandíbula, deixa um pouquinho mais longa, essa sensação de ser muito afunilado o teu rosto já vai ser perdida. Caso você não tenha barba suficiente, volume de barba suficiente para conseguir fazer isso, aí é legal que você aposte em cabelos compridos, cara. Só que nesse caso, toma bastante cuidado para não cair naquele volume que eu falei aqui da testa. Então, pode ser um cabelo comprido, mas faça um estilo que fique um pouco mais baixo nessa região e você consiga jogar ele mais para trás. Dessa forma, essa parte daqui vai ser preenchida com cabelo e vai ficar bem legal, vai também dar uma boa harmonizada. Normalmente, as linhas desse tipo de rosto, ela é mais triangular, então ela é um pouco mais reta. Então, se você achar que está muito reto, está muito estranho, vale também, como eu falei, na barba, usar aquela barba cheia por completo, que vai cumprir aquele propósito de aumentar o volume da mandíbula e também vai dar uma leve arredondada aí no teu rosto. Vai ficar legal. Um cabelo comprido também já vai dar um movimento, já vai dar uma arredondada. Então, cara, esse é um estilo bem interessante para você. Quem tem esse tipo de rosto consegue facilmente aí dar uma boa equilibrada e ficar bem da hora. Rosto oval e nosso último. Então, o rosto oval, cara, é complicado falar dele, porque, como eu falei, ele é o rosto perfeito que não tem nada de muito extravagante ali, nada, nenhuma linha desproporcional. Só que isso é bom por um lado de, pô, eu não tenho nada para equilibrar, eu não preciso usar uma estratégia específica, porque como ele não é nem muito longo, nem muito curto, nem muito quadrado, nem muito redondo, você consegue usar praticamente qualquer estratégia que você quiser, qualquer cabelo, qualquer barba, você consegue usar legal. Só que ele também tem um problema que, como ele não tem nenhuma linha marcante, ele é um rosto muito comum, entendeu? Então, cara, normalmente a estratégia mais indicada para quem tem um rosto oval, apesar de você poder usar qualquer coisa, então, a pergunta do nosso amigo lá que perguntou sobre cavanhaque, se você tem um rosto oval, vai funcionar, porque não nada que você fizer vai realmente estragar ou jogar contra o teu rosto. Agora, uma estratégia que eu sempre indico, e no meu caso eu uso porque eu tenho também o rosto oval, é tentar marcar com linhas mais quadradas, porque como eu falei, linhas quadradas são bem vistas, normalmente são mais bonitas. Então, tentar fazer linhas mais quadradas na minha barba e no meu cabelo. No caso, eu quase sempre uso uma barba que é mais cortada aqui na mandíbula e dou um pouquinho mais de foco no queixo, quase sempre fazendo um pouco mais quadrada, justamente para dar uma alongada um pouquinho, que apesar de oval, eu acho que o meu rosto é um oval que é um pouquinho mais curto, então eu dou uma leve alongada no meu rosto e deixo linhas mais quadradas, porque já que o meu rosto é muito normal, eu dou essas linhas mais extravagantes, mais bonitas quadradas, que chamam a atenção na barba, principalmente na barba. Porque no cabelo, meu cabelo não é tão bom assim para eu conseguir fazer, não consigo manusear ele tão legal. Eu acho meu cabelo um pouco seco demais, então ele não fica com os fios muito bem definidos. Então eu não gosto muito do que ele é muito ressecado.
Eu tenho realmente, para quem acompanha aí nosso vídeo do YouTube, eu sempre mostro hidratações, eu sempre testando coisa nova para conseguir achar aí tratamentos que vão melhorar um pouco o aspecto do meu cabelo, que ele é muito meio sem vida. Então, eu não gosto de fazer cabelos muito compridos ou nada muito extravagante com ele, então eu faço um degradê que também ajuda no quadrado e faço um topete também, que também dá uma ajudada aí nessa pegada um pouquinho mais quadrada e no alongamento do meu rosto, cara. Então, a minha dica que eu tenho para quem tem o rosto oval é tentar marcar com linhas um pouco mais quadradas, porque vai dar aí uma sensação mais bonita pro teu rosto. Fechado? E aí, um ponto da hora de a gente falar é que, cara, eu tô falando aqui estratégia de cabelo e de barba. Mas toma bastante cuidado para você não acabar passando do ponto. Então, por exemplo, quando eu falo, fazer uma barba mais comprida e um cabelo também. Às vezes, não precisa você fazer tanto cabelo quanto barba longos, compridos, altos. Isso você pode fazer, tem que fazer a estratégia em conjunto. Pô, se eu vou usar uma barba um pouquinho mais longa, pô, então eu não preciso fazer também um cabelo super longo. Então, vai equilibrando isso para você não acabar passando o ponto. E aí, se você tem, por exemplo, o rosto muito achatado, você acaba ficando com o rosto muito longo. Então, realmente não faz sentido. Você tem que pensar nos dois em conjunto e ver, pô, se eu vou fazer isso na barba, eu posso equilibrar mais no cabelo. Se eu vou fazer isso aqui no cabelo, eu posso usar uma barba um pouquinho mais curta. E aí você vai equilibrando para conseguir harmonizar melhor aí o teu rosto, cara. Então, de um modo geral, como a gente conversou aqui, é legal que você primeiro olhe para o espelho, consiga entender as linhas do teu rosto. Ah, meu rosto é mais quadrado, o meu rosto é mais redondo, meu rosto é mais achatado, o meu rosto é mais alongado. E a partir daí, de acordo com o que a gente falou aqui, você vai traçando aquelas estratégias para conseguir tirar os pontos fracos e, vamos dizer assim, mais feios, entre aspas, porque você pode gostar do seu rosto da forma que você tem ele, mas se você quiser melhorar aí um pouco no geral, é isso, cara. Linhas mais redondas talvez tenham que ser equilibradas com linhas mais quadradas. Linhas quadradas normalmente são positivas, só se elas forem muito exageradas, você dá uma arredondada. E aí usa essas estratégias com a barba e com o cabelo para alongar ou alongar, não achatar, mas não mexer no comprimento se o seu rosto já for alongado, não faça nada muito alto para não acabar exagerando. Então é legal você ponderar isso também, meu amigo. Tem alguma ponderação aí? Acho que é isso, cara. Acho que deu pra galera entender bem aí como é que funciona aí a harmonização aí do rosto, o equilíbrio aí pra você conseguir explorar aí realmente os pontos fortes e tentar melhorar aí, ver maneiras aí, estilos de barba, estilos de cabelo que vão ajudar vocês a ficarem com um visual aí, com o rosto muito mais bonito, mas muito mais harmônico e, vamos dizer assim, que chame a atenção e que fique de uma forma realmente que melhore e tal, e você consiga aí estar melhor, né? Que sempre bom, sempre ajuda.